Bom dia, turma, tudo bem? Estamos aqui começando nossa primeira aula online, né? Eu queria primeiro tecer para vocês alguns comentários a respeito do momento que está vivendo, certo? Pessoal, é um momento singular na nossa história, podemos dizer assim, certo? É um momento inesperado, certo? É um momento que a gente ainda não tem certeza do que está por vir, certo? O que está por vir pode ser muito ruim, certo? Como experiências internacionais estão dizendo aí, a experiência italiana, né? A experiência espanhola também, certo? E parece que nesse momento a China consegue conter mais a epidemia, mas é um problema realmente muito sério. Eu queria que vocês tivessem essa consciência, né? Hoje já teve a primeira morte aqui no Ceará, certo? E aí nós vamos ver como é que vai ser essa questão nas próximas semanas, né? Porque nós tivemos de fato um isolamento social, digamos assim, de forma temporalmente falando, digamos assim, de forma adequada, né? Nós não vacilamos nesse tempo, mas ainda assim nós vamos ter ainda consequências, certo? Advindas disso. Afinal de contas, esse vírus ele se propaga muito rápido, muito fácil, né? E o grande problema aí é a questão dos leitos, né? Porque nenhum sistema de saúde ele consegue dar conta das pessoas que vão de fato precisar de respiradores, né? Vão precisar estar na UTI, nas UTIs, né? Então a questão é uma questão matemática. Nós não temos UTIs suficientes para pessoas que vão precisar. Então, assim, eu quero que vocês tenham essa consciência. Nós estamos num momento muito delicado da nossa história. Eu sei que isso é um momento histórico, tá entendendo? Esse momento aqui, com certeza, vai estar nos livros de história daqui a 10, 15, 20, 30 anos, certo? Então, esse é o primeiro dado que eu queria dizer para vocês, queria expressar que isso é grave, né? Que existe uma gravidade, né? Muito séria, né? Nós não sabemos como é que vai ser. Eu também gostaria de estar dando uma aula presencial, isso é fato, né? Eu dou aula aqui desde 2009, 2010, né? E eu sempre dei aula presencial, essa disciplina principalmente, porque essa disciplina ela é uma disciplina que envolve muito considerações dos alunos, muito debate, né? Esses temas das atualidades, entendeu? Inclusive esse tema, né, que nós estamos passando hoje aqui a nível mundial, né? Seriam com certeza temas ligados à nossa disciplina, que é uma disciplina de sociologia e antropologia jurídica, né? Mas nós temos que trabalhar com os limites que nós temos para o momento, né? Isso é fato. Temos que trabalhar com esse limite que nós temos para o momento. Então nós vamos, por enquanto, trabalhar por aqui de forma online. Eu acho que existe também um aspecto positivo de você começar a procurar novas plataformas online, né? E você perceber que ajuda sim a complementar o nosso estudo, né? Talvez se não foi aquilo que nós gostaríamos que fosse, né? Pelo menos ele vai dar conta até o momento que a gente retorna, né? Em uma hora a gente há de retornar, mais cedo ou mais tarde, mas a gente vai retornar, né? E aí eu tenho certeza que, embora nós retornemos daqui para frente, né, de forma presencial, de forma tradicional, eu tenho certeza que esse ambiente aqui online também vai ser um ambiente complementar do nosso estudo, né? Eu acho que a gente vai ter mais familiaridade, a gente vai ter mais recorrência, digamos assim, de utilizar esse instrumento aqui que nós estamos utilizando hoje, né, como um complemento do nosso estudo, certo? Então, dito isso, vamos para o que interessa, que é a nossa matéria, né? Pessoal, nossa matéria é disciplina de sociologia jurídica e antropologia jurídica, né? A gente já conversou, nós já tivemos um primeiro momento na faculdade de forma presencial. Acho que aquela aula foi uma aula muito produtiva, né? Vocês
fizeram várias reflexões, né, deliberações a respeito do conteúdo em si da matéria. Eu achei bem interessante, mas vamos dar continuidade, né? Vamos tentar dar continuidade aqui sem desmerecer os meios e os instrumentos que nós temos hoje, certo? Primeiro, duas coisas que eu queria dizer para vocês. Nós temos, até o momento, nós temos 2 notas de aula no Microsoft Teams, né? Nós temos uma aula, que inclusive a aula que a gente vai dar continuidade. A gente já iniciou a aula passada, na última aula, digamos assim, que teve de forma presencial, que era sobre a origem da sociologia, né? E aí vamos focar nessa nota de aula e vamos depois adentrar a próxima nota de aula. Eu espero que vocês tenham lido, né, as 2 notas de aula, para a gente ir avançar aqui no nosso conteúdo e tentar ficar o mais claro possível, certo? Primeiro ponto, né, dessa primeira nota de aula é sobre a questão da origem da sociologia, né? Então, acho que uma questão que a gente deve se ater, né, são as transformações históricas que ocorreram nesse período das revoluções constitucionalistas, né? Então nós temos aqui Revolução Francesa, nós temos Revolução Industrial, nós temos grandes marcos, digamos assim, históricos, né, que tiveram de fato muitas mudanças sociais, né? Nós tivemos aí a Revolução Gloriosa, nós tivemos todo um desenvolvimento aí do constitucionalismo, digamos assim, né, a partir da experiência da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, né? A Revolução Industrial também foi muito importante nesse período, como marco, né, histórico, né? Porque ela teve todas aquelas transformações que a gente conversou na aula passada, mas transformações positivas, né, e transformações também negativas, né? Se nós pudermos falar algumas transformações positivas, nós podemos citar uma delas aqui, que é o modo de produção, né? Foi um modo de produção que avançou muito na velocidade, digamos assim, da produção de bens de consumo, né? Então nós tivemos aí um modo de produção, que é o modo de produção capitalista, né? A partir da divisão social do trabalho, né? Ele avança muito, né, na produção de bens de consumo, né? Então você tem aí um espalhamento, digamos assim, de bens de consumo que até então eram bens de consumo para poucos, né? Muitas vezes um simples sapato, né, ou uma calça, ou uma quantidade razoável de roupas, digamos, que hoje é tão comum para a gente. Nós temos vários pares de sapato, várias roupas, várias camisas, várias calças e tal. Isso há um tempo atrás, especialmente antes do advento, do modo de produção capitalista, isso era um bem raro, né? E apenas praticamente a nobreza, né, a realeza, digamos assim, tinha acesso a esses bens. Então, de fato, esse modo de produção ele aumentou, ele ampliou muito os bens de consumo, né? Mas também vieram aspectos negativos, né, em decorrência dessas transformações. Uma delas é a grande imigração, né? Várias levas de pessoas indo de regiões a outras, né? Esse crescimento desordenado, digamos assim, ele gera conflitos, gera fome, gera epidemias sociais, né? Então, esse tempo aí, nós estamos falando aqui do século XVIII, XIX, né? Foi um período de muitas transformações, ao mesmo tempo de muita miséria, muita exploração social, certo? Nós também tínhamos aqui esse crescimento desses bens de consumo, né? Mas ao mesmo tempo também nós tínhamos trabalho infantil, né? Nós tínhamos pessoas trabalhando 16, 17 horas por dia, né? Então eu acho importante a gente perceber nesse primeiro momento que é o seguinte: essas transformações sociais eram fenômenos até então inéditos do ponto de vista mundial, e pelo fato de ser inédito, né, de ser uma novidade, digamos assim, era necessário existir um saber, certo? Um conhecimento para o quê, né? Como é que você consegue remediar
Como é que você consegue remediar esses problemas, né? Essas situações negativas em decorrência dessas transformações? Você consegue remediar, primeiramente, compreendendo, né? Você tem que entender, você tem que compreender o fenômeno, né? E foi a partir dessa situação que surgiu a sociologia. A origem da sociologia, ela se dá a partir do momento em que você tem conflitos sociais, tem situações conflituosas, você tem situações de epidemias, você tem situações de fome, né, dentro de uma sociedade, né, de exploração dentro de uma sociedade. E aí você tem que ter um conhecimento, né, há essa necessidade de ter esse conhecimento, de ter um saber específico para compreender o fenômeno social e aí você saber remediar, né, você saber solucionar esses problemas. Então, esse foi o objetivo da sociologia. Foi a partir desse momento que passou a existir, né, a necessidade de um saber específico sobre essa questão, né? Isso foi discutido na nossa aula passada, então assim, não é novidade. Eu acho que eu tô só aqui reforçando, né, esse comentário, esse tema, né? Eu queria partir, inclusive, adiantando nossa nota de aula. Vocês percebam que vocês estão com a nota de aula aí, vocês podem ficar acompanhando, porque eu estou fazendo uma análise cronológica aqui, certo? Então, você tem aqui, inicialmente eu falo sobre esse contexto histórico, né, da origem da sociologia, a necessidade desse saber e tal, e depois vou prosseguindo a nota de aula, né? Então, se vocês podem ter em mãos aí a nota de aula, e fiquem olhando o momento em que eu estou explicando aqui, você vai visualizando também a nota de aula e aí você vai acompanhando, certo? Eu acho que fica mais claro para você dessa forma. De acordo com a nota de aula, né, seguindo, portanto, a nota de aula, eu trago aqui de forma inicial, de forma introdutória, né, eu vou falar o tempo todo sobre esses autores, afinal de contas, são os clássicos da sociologia. Nós temos aqui 3 autores que são clássicos da sociologia, né, que deram origem a essa ciência, digamos assim. E nós temos o Karl Marx, temos o Emile Durkheim e temos o Max Weber, né? Karl Marx, ele morre em 1883, né? Ele é um sujeito reflexivo, inclusive ele não pode nem ser enquadrado como sociólogo propriamente, certo? Ele era um sujeito que tinha como intenção compreender os fenômenos sociais, daí ele ser considerado um dos pais da sociologia, mas ele excede, né, apenas um conhecimento sociológico, né? Ele pode ser considerado um economista, um filósofo também, né? Ele excede esse conhecimento até porque ele não estava preocupado em fundar uma nova sociologia, um novo conhecimento, um novo saber social. Ele não estava preocupado com isso. Não há nas obras do Karl Marx essa intenção, como há no Durkheim e no Max Weber, né? No Durkheim e no Max Weber, eles já estão num momento histórico, né? Final, no caso do Durkheim ali, Max Weber também, são praticamente da mesma geração, um período aí de 1890, né? 1880, 1890, 1900, né? O Durkheim falece, salvo engano, 1917, o Max Weber 1920, certo? Então ali eles estão ali mais ou menos, né, no mesmo período histórico, né? E esses 2 autores tiveram essa intenção de fundar uma nova ciência, né, uma ciência social, uma ciência que pudesse compreender esses fenômenos sociais, certo? Então nós temos aí o Karl Marx, que é considerado um clássico da sociologia, embora ele não estivesse intencionado em fazer uma nova ciência. E nós temos o Max Weber e o Durkheim francês, Max Weber também alemão, assim como o Karl Marx, intencionados de fato em fazer uma nova ciência, né? Por exemplo, o Durkheim, ele tem um livro chamado As Regras do Método Sociológico. As regras do método sociológico, né? Tinha essa intenção, essa finalidade de fundar uma ciência social, certo?
E aí, dando prosseguimento, vocês vão ver que ilustrações dele na nota de aula, a nota de aula está com vocês aí, né? Vocês vão ver ilustrações de todos os classes, todos os três classes, e eu cito aqui o entendimento desses autores com relação ao direito, né? O que cada um pensava sobre o direito, né? O, o Karl Marx, ele tinha um pensamento que era mais ou menos o seguinte: ele considerava o direito como um instrumento, uma expressão, né, de dominação de uma classe sobre outra, né? Então, primeiro você tem que ter a seguinte noção: o Karl Marx, ele fazia uma crítica ao capitalismo, certo? Porque ele dizia que dentro do capitalismo existia uma dominação de uma classe sobre outra, ainda existia. Ele vai dizer que a história do mundo é a história da luta de classes, primeiro ponto, certo? Então, desde que existiu o mundo, já existia luta de classes, né? Ou seja, pessoas que exploravam outras, certo? E no capitalismo seria o último estágio, certo? Histórico em que ocorreria a luta de classes. No caso do capitalismo, a luta de classes se dá entre empresários e empregados, né? Burguesia e proletariado, certo? Então, nesse embate aí, você tinha os conflitos, né, em decorrência dessa luta de classes, né? E o direito, ele seria o quê? O direito seria um mecanismo, certo, jurídico, legislativo, que a classe que está no poder tinha como um instrumento de efetivar a dominação social. Ou seja, em última instância, a burguesia tinha o direito como instrumento de manter o proletariado submetido ao domínio dela, né? Esse era o objetivo do direito para o Karl Marx. Perceba que ele, como eu já falei a vocês, ele falece em 1883, então ele está num período realmente muito perverso, digamos assim, quanto a direitos trabalhistas, né? Você não tinha aqui, até então, esse período, você estava nascendo o direito trabalhista, você praticamente não tinha direito trabalhista que defendesse o trabalhador, certo? Você não tinha aqui normas que regulamentassem a atividade laboral, que regulamentassem, portanto, o mundo do trabalho, né? E como você não tinha essas normas, você tinha uma liberdade enorme do empregador, que é de fato, né, a parte mais forte dessa luta, né, desse conflito, é a parte mais forte. Você tinha ali um leque aberto, um leque enorme, né, de opções que o empregador tinha para exercer esse controle, esse poder frente à classe trabalhadora, né? Então você tinha, como eu falei a vocês, você poderia ter aí uma imigração muito grande de pessoas do campo indo para a capital, indo para os grandes centros urbanos, chegando lá com fome, né? Ele tinha uma opção que era trabalhar, vamos supor, numa indústria têxtil, numa indústria de fazer roupas, e ele não tinha condição alguma de exigir, né, o valor da hora de trabalho, ele não tinha condição de exigir benefícios trabalhistas como férias, 13º, né? Ele não tinha condição, não tinha força ou organização social para ter um mínimo de dignidade, né? Então, diante desse fato, o quadro era grávidas trabalhando, era crianças trabalhando, eram pessoas trabalhando 16, 17 horas por dia, né? Esse era o quadro. Então, a gente pode até perceber, compreender e entender porque o Karl Marx concluiu dessa forma, né, o direito, né? Digamos assim, que ele não estava errado. Inclusive, muito pelo contrário, para o momento da época, para o período histórico da época em que eu estou relatando aqui, era de fato um instrumento, digamos assim, da burguesia, né? O direito servia apenas para isso. Claro que isso foi mudando, né? Claro que isso foi mudando ao longo da história, né? As lutas foram ocorrendo, inclusive
por conta da influência marxista, né? As lutas foram ocorrendo e o direito ele foi absorvendo normas que defendessem a classe trabalhadora, né? Claro que você não pode negar a evolução que foi do século XVIII para o século XIX, século XX, né? De normas trabalhistas, né? Regulação do mundo do trabalho. E aí você tem sim, claro, ainda você tem a relação trabalhista, o poder do empregador ainda é mais forte do que do empregado, mas você tem sim normas protetivas. Você tem, por exemplo, seguro-desemprego, você tem licença maternidade, você tem proibição, né, de menores, né, de trabalho noturno para menores, né? Você tem aí uma série de situações, sem falar que principalmente nas nações, né, nos países de primeiro mundo, você tem uma hora de trabalho muito mais valiosa, né? Os empregados ele têm uma hora de trabalho valorizada, né? Então você tem isso aí, acaba no fim, toda a sociedade acaba ganhando, né? Porque nós temos uma sociedade com a maior qualidade de vida, né? Com maior poder de compra, né? Você tem uma qualidade de vida melhor frente a sociedades em que a grande maioria da população é miserável, né? Então houve sim essa evolução, mas o Karl Marx não estava errado para a época em que ele viveu, certo? E um outro posicionamento também é do Durkheim. Me acompanha aí no nosso diálogo, vocês vão ver, né? Eu vou até ler aqui para vocês, acompanhem por favor. O Durkheim estuda o direito como um instrumento que serve para manter o equilíbrio entre grupos que constituem a sociedade, né? Durkheim estuda o direito como um instrumento que serve para manter o equilíbrio entre grupos que constituem a sociedade, né? Veja o seguinte, Durkheim pensa a sociedade como um organismo, certo? Como o corpo humano, certo? E os indivíduos seriam os órgãos, certo? O que quer dizer com essa analogia, né? Quer dizer o seguinte, os órgãos, todos eles do nosso corpo humano, eles detêm, eles têm uma função dentro do corpo humano, né? Você tem intestino, você tem coração, você tem pulmão, você tem cérebro, né? Você tem vários órgãos do corpo humano e todos eles cumprem uma função. Se você retirar um órgão essencial do corpo humano, vai gerar a morte daquele organismo, né? E essa analogia ela é bem interessante porque o Durkheim ele vai falar justamente sobre isso, né? Ele vai falar que todos nós, enquanto indivíduo, nós exercemos uma função social dentro da sociedade, e essa função social ela é importantíssima porque ela faz com que ela gera o bom funcionamento da sociedade, né? Então você tem aí várias profissões, você pode ter profissões mais prestigiosas do que outras profissões, mas você tem profissões que exigem um saber intelectual mais do que outras, mas você tem dentro da sociedade, né, uma importância de toda e qualquer especificidade daquele trabalho. Então, se você é um advogado, né? Você tem uma profissão voltada a um conhecimento intelectual. Isso, dentro da nossa cidade, ele é mais prestigiado. Mas aí, digamos que você está na estrada, viajando, seu carro quebra, o motor do seu carro quebra. Naquele momento, se o advogado não entende, não sabe de mecânica, e provavelmente não vai saber, ele vai pedir, vai se socorrer com o conhecimento de um mecânico, né? Ou seja, um conhecimento específico já, ou que não é voltado ao mundo jurídico, né? Se ele tiver uma dor de dente, ele vai para o dentista, né? Porque o dentista tem aquele conhecimento para tentar solucionar aquele problema que ele está tendo. Então, é isso que o Durkheim quer dizer, né? Ele está falando sobre conhecimentos, sobre indivíduos que têm funções específicas dentro da sociedade, portanto eles são interdependentes,
dentro da sociedade, e ao mesmo tempo, cada um cumprindo o seu papel, eles fazem valer a sociedade, né? É isso que faz com que a sociedade exista, né? Ao mesmo tempo, essa divisão das funções, digamos assim, ela é benéfica a todo e qualquer indivíduo, porque a partir disso nós recebemos benefícios, né? Nós só temos a ganhar, digamos assim, com essas diferenças dentro da sociedade, certo? Então, por isso que ele vai dizer que o direito, ele, em última instância, ele pretende esse equilíbrio, certo? O direito, em última instância, ele preza por esse equilíbrio, né? Ele não quer que a sociedade se desequilibre e acabe se voltando a uma certa anomia, porque o Durkheim vai dizer que isso é possível. Em determinados momentos da nossa história, em momentos de guerra, em momentos de crise econômica, inclusive de momentos como esse que nós estamos vivendo hoje, né, do coronavírus, são momentos possíveis, digamos assim, passíveis de acontecer uma anomia social, que é quando os indivíduos, né, na sua coletividade, eles não respeitam as instituições, não respeitam a lei, não respeitam determinadas normas sociais primárias, certo? Então, o Durkheim vai dizer que o direito, ele tem essa missão de gerar esse equilíbrio. O Durkheim é sempre preocupado, né, na geração desse equilíbrio social, porque ele diz que a partir dessa ordem, a partir desse equilíbrio, a sociedade caminha, né? Diferente do Marx, né? Aí nesse sentido já é diferente. O Marx, ele está menos preocupado com gerar essa harmonia social e está mais preocupado no resultado dessa luta de classes, né? Porque ele vai dizer que uma ordem social pode também ser uma ordem justa, né? Uma ordem baseada numa exploração, certo? E aí o importante é você superar, né, esse modelo capitalista e trazer outros modelos, no caso o modelo comunista, no modelo socialista, o modelo comunista, para tentar dar fim a esse momento de exploração do homem pelo homem, né? São visões de mundo distintas, certo? Em alguns aspectos eles se assemelham, a gente pode depois voltar aqui, se aprofundar nesses temas, mas são visões de mundo distintas. Também não quero que você imagine aqui que o Durkheim, ele vai simplesmente vai silenciar quanto a explorações dentro de uma sociedade. Ele vai ser inclusive contra. Tem autores que vão falar justamente sobre isso, sobre um certo socialismo do Durkheim, embora ele não se assuma como socialista, né? Mas ele vai perceber também que uma determinada harmonia social, ela necessita de uma certa dignidade frente aos indivíduos, né? Os indivíduos devem ter uma certa dignidade, uma certa qualidade de vida para se manterem obedientes, digamos assim, a cumprir as suas funções, né? Ele também não é nenhum indivíduo que está ali para exercer, né, um intelectual que defenda a exploração social ou algo desse tipo. Ele não é dessa forma que devemos pensar o Durkheim também, certo? E por fim, pessoal, o Max Weber, né, eu vou dar uma lida para você, depois vamos fazer uma reflexão. O Max Weber pensa o direito como instrumento que possui a racionalidade da legitimação, de submissão e dominação, né? Perceba que essa palavra legitimidade, ela não está aí à toa, certo? Max Weber, ele vai ser muito preocupado em uma situação que é a seguinte: você ter o direito, mas esse direito ele tem uma legitimidade social, ou seja, ele ter uma aceitação social, as pessoas absorverem essas leis e esse mundo jurídico e perceberem que aquela lei os representa, né? Isso é que é legitimidade, certo? É você identificar os interesses da coletividade expressos de fato naquela lei, né? A grande preocupação dele era essa, porque pode existir normas, né, constituições, leis, seja o que for, que de fato não represente a vontade popular. E aí, não representando a vontade popular,
não seriam normas legítimas, né? E essa era a preocupação do Max Weber, né? O Max Weber também está nesse momento. Ele dialoga muito bem com o Karl Marx, né? E a preocupação dele é essa, né? Ele não nega, ele não vai dizer que o direito é apenas uma expressão da vontade política da classe que está no poder, certo? Ele vai dizer que o direito é resultante da luta e do conflito dos grupos sociais que estão espalhados dentro da sociedade. Então, essa expressão vai mudando, né? O direito ele é mutável, portanto, a concepção do Max Weber, e vai mudando de acordo com essas mudanças, né? Os grupos que estão no poder vão se modificando, né? De acordo com os conflitos que são gerados, os conflitos políticos que são gerados, né? Então, inicialmente é isso, mas depois a gente vai aprofundando com relação aos clássicos da sociologia. Vamos dar aqui prosseguimento à nossa nota de aula. E aí vocês vão ver que mais na frente a gente continua avançando no pensamento dos três autores, certo? Dando continuidade, nós entramos aqui nas instituições sociais. Instituições sociais, vocês percebam que toda sociedade ela exerce um controle social, certo? Uma sociedade, para existir, tem que ter normas de conduta, certo? Normas de conduta social, padrões de comportamento, certo? E toda a sociedade ela faz isso, certo? E para fazer isso, eu vou dar aqui um exemplo claro, certo? Inclusive na nossa estética, na nossa roupa, na nossa vestimenta. Não sei se você já percebeu, mas inclusive a nossa vestimenta ela é histórica. Você pega aí a estética dos anos 80, você pega a roupa, os modos de se vestir dos anos 70, dos anos 90, eles vão se modificando. Eu tenho certeza aqui que se a gente tivesse um colega nosso dentro de sala de aula com uma roupa totalmente similar à dos anos 80, com aquela maquiagem feminina e tal, né, chamativo ou algo desse tipo, iria chamar a atenção, possivelmente iria gerar risos, né? E gerar risos de reprovação. Na verdade, o riso nesse caso seria um riso porque simplesmente saiu da norma, né? Se desviou da norma. Uma mulher, uma pessoa que está trajando uma roupa que ela se desvia da norma, se desvia da normalidade, certo? E isso gera risos, no mínimo risos, né? E esses risos acontecem por quê? Porque aquela pessoa saiu da norma. Então, de certa forma, existe aí uma norma silenciosa que nos impõe determinada conduta, determinados modos de ser, modos de se vestir, modos de se comportar. Tudo isso ele existe na sociedade. Por enquanto eu não estou falando nem de lei, não. Estou falando apenas de normas do dia a dia, certo? E isso existe dentro da sociedade. E as instituições, eu vou ler aqui alguns, vocês acompanhando a aula de aula, são o Estado, é uma instituição que corrobora, que contribui para esse tipo de comportamento específico que a sociedade elege como importante. Você tem o direito, né? Você tem as igrejas, a religião, a família, certo? A empresa, a escola, né? Você tem várias instituições aí que de certa forma ajudam a controlar, né, o comportamento do indivíduo. Você tem aí, então, primeira conclusão, as instituições sociais, essas que eu citei, elas exercem, né, sobre as pessoas uma pressão para impor determinado padrão de conduta, né? Se você tem as religiões, elas impõem um padrão de conduta, impõem, né? Quando essa perspectiva aí do céu e da terra, por exemplo, no nosso cristianismo ocidental, ou então do que é pecado e do que não é, em última instância, isso são o quê? É uma defesa de determinado comportamento específico em detrimento de outro comportamento, né? E as instituições sociais, pessoal, elas são fundamentais para que exista uma sociedade, certo? São fundamentais. Sem as instituições sociais, não há esse tipo de padrão de comportamento.
Sem um padrão de comportamento, não há sociedade, certo? A gente não pode fazer, eu não estou fazendo aqui julgamento moral desses padrões de comportamento. Nós poderíamos criticá-los aqui, esses padrões de comportamento. Por exemplo, você tinha aqui na Idade Média, você tinha um padrão de comportamento baseado na religião, né? E que se você subvertesse esse padrão de comportamento, você poderia ir para a fogueira, né? Isso pode ser, isso é considerado, isso seria um exagero, seria considerado condenável, tenho certeza, para todos nós aqui. Mas eu não estou fazendo esse juízo moral no momento não, certo? Estou apenas dizendo que todas as instituições sociais, elas impõem um padrão de comportamento, e que esse padrão de comportamento, bem ou mal, queiramos ou não, ele é fundamental para a existência da sociedade, certo? Sem esses padrões de comportamento, o indivíduo seria uma pessoa totalmente louca, totalmente imprevisível, certo? Seria uma pessoa sem previsibilidade nenhuma. Então o indivíduo poderia, se sentisse vontade, ele poderia matar uma pessoa, poderia açoitar uma pessoa, ele poderia se vingar de uma pessoa de forma violenta, enfim, né? Se o indivíduo fizesse tudo aquilo que ele sente vontade, não tivesse freios sociais internos dentro de si, a sociedade não existiria, porque nós não teríamos relações sociais civilizadas, certo? Então, se vocês entenderam, isso é o que é importante, né? As instituições sociais, sem fazer esse juízo moral, porque você não é obrigado a acreditar ou a concordar com determinadas atitudes morais que são prezadas dentro das sociedades, e essas atitudes morais, elas mudam de acordo com a história ou de acordo com o espaço também. Tem lugares em que determinadas ações morais são diferentes de outras. O que é moral ou imoral em determinado país pode ser o contrário aqui no Brasil, né? Ou então o que era moral ou imoral há 100 anos atrás pode não ser o mesmo fenômeno hoje, certo? Isso muda. Portanto, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas eu estou dizendo que, seja qual for o aspecto moral, né, o juízo moral que as sociedades façam, né, de padrões de conduta exemplares, que sejam exemplares dentro de uma sociedade, que devam ser perseguidos, né, padrões de conduta que devam ser perseguidos dentro de uma sociedade, seja ele qual for, ele exercem sim esse controle, e isso é fundamental para a existência de toda e qualquer sociedade, certo? Então, esse é o que eu gostaria de dizer nesse momento. Vocês vão dando uma lida na nota de aula, certo? Vão reforçando, vão solidificando esse pensamento. Eu boto aqui na nota de aula um documentário, que esse documentário é muito importante vocês assistirem. Tem no YouTube, eu boto o link aqui. O Bourdieu e a Educação. Assiste esse documentário, que ele vai falar como a educação, ela exerce também esse controle de dominação. Ela faz com que o indivíduo ele absorva, digamos assim, as regras sociais, certo? Esse documentário, ele fala algo interessante, porque ele vai dizer como a instituição escolar, ela acaba também reproduzindo desigualdades, certo? Como, professor? Assiste o documentário, né? Assiste o documentário, e depois a gente vai fazer um exercício, uma atividade em cima desse documentário, certo? Mas a questão é essa, o objetivo é esse: como a instituição escolar, ela exerce esse papel de dominação, e ela acaba replicando, reproduzindo desigualdades que já estão na sociedade externa à escola, certo? Preste atenção, assiste esse documentário, depois nós vamos fazer um exercício sobre ele, certo? Para vocês responderem e me entregar. E por fim, pessoal, as instituições jurídicas, né? As instituições jurídicas também é uma instituição social, certo? Eu já falei para vocês o direito, né?
Portanto, ela tem uma função de exercer um controle do comportamento humano, tem essa função também, assim como a religião, né, a escola, os grupos. Ela tem como função exercer esse controle. Tanto é, e aí, agora, claro, que na instituição jurídica são os valores mais importantes de uma sociedade. Os valores mais importantes de uma sociedade, eles são tão importantes, eles se tornam tão importantes de uma sociedade, que isso é normatizado em lei. Então, por exemplo, você pega aí o valor da vida, né? O valor da vida, ele é tão importante dentro da sociedade que há uma defesa da vida nas diversas leis da nossa nação, do nosso Estado, né, do nosso ordenamento jurídico. Você tem a defesa da vida na nossa Constituição, você tem uma defesa da vida no Código Penal, né? Você aqui na nota de aula você vai ver, eu botei o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena de reclusão de 6 meses a 20 anos, né? Homicídio simples. Você tem aqui as qualificadoras, né? O homicídio qualificado. Você tem aqui o feminicídio, né? Ou seja, situações em que se aumenta a pena. Agora, por que aumenta a pena? Porque o valor social, ele é mais forte ainda, entendeu? Ao ponto de você ter ali uma pena maior frente a determinadas condutas que a sociedade não quer que você exerça, que você utilize, né? Vamos supor, você matar alguém é algo totalmente condenável dentro de uma sociedade. Então a pena é de 6 a 20 anos. Agora, você matar alguém por um motivo banal, por uma bobagem, por uma discussão de time de futebol, por um motivo fútil, por exemplo, isso é mais grave ainda. A sociedade encara isso, ela valora isso de uma forma mais grave, é mais gravosa. Por isso que há uma qualificadora, ou seja, há um aumento de pena em decorrência desse tipo de comportamento, certo? Então, o direito, ele em última instância, ele é uma instituição social, né? A instituição jurídica é uma instituição social que tem como finalidade, de acordo com a sociologia, de gerar um determinado comportamento no indivíduo. Esse comportamento que deve ser exemplar, né? Que deve ser importante para manter a vida em sociedade, certo? Então é isso, pessoal. Já avançando aqui, né? Já adiantando, já falando sobre o processo de socialização aqui na nossa nota de aula. Concluindo ao processo de socialização, vou dar uma lida aqui. Inicialmente devemos entender que socializar é processar uma identidade na pessoa. Perceba que identidade no sentido sociológico, no sentido antropológico, não é identidade do RG não, né? A identidade aqui é no sentido de como o indivíduo se percebe, né, enquanto indivíduo, né, e mais ou menos também como ele percebe que os outros o percebem, né? Então daí é importante, por exemplo, a estética, né? A forma como você se vê no mundo e a forma como você imagina que os outros lhe veem no mundo, né? Então você se veste de uma determinada forma, da forma que você mais gosta, você tem barba, você não tem barba, você tem cabelo grande, você usa óculos ou usa lente, né? Ou seja, é a forma como você se percebe frente ao mundo e quer que os outros o percebam, né? Então, socializar em última instância, ela acaba processando uma identidade, né, na pessoa. Não sei se vocês estão entendendo, mas essa identidade, ela é baseada na personalidade própria dos indivíduos. Por isso que nós somos pessoas diversas, somos pessoas diferentes, cada um tem seu gosto específico, mas também temos limites aí, né? Existem limites sociais que, de certa forma, também nos uniformizam, né? Somos únicos, mas também somos coletivos, né? Nós estamos ali, nós temos a nossa personalidade própria, mas também há um limite social aí dessa personalidade. Nós não somos também únicos assim, como nós imaginamos muitas vezes, né? Nós exercemos influências dos outros, exercemos influências do contexto que nós vivemos,
dos amigos que nós temos, da geração que nós pertencemos, né? Nós exercemos várias influências aí externas à nossa personalidade própria. A nossa própria personalidade, digamos assim, ela tem influência, ela é influenciada por um aspecto cultural maior, certo? Que está dado aí na sociedade. E aí nós podemos até selecionar uma coisa ou outra e dizer, olha, eu tenho uma personalidade própria. Tem, mas tem limites. Por exemplo, se você nasce no Brasil, você vai falar português, meu filho. Você vai falar português obrigatoriamente. Que aí, você queira ou não, nós estamos num país que fala português. Por todas as questões históricas que nós vivemos, né? Sotaques, gosto de culinária, determinados gostos específicos, todos eles são dados históricos e espaciais, certo? Então, o processo de socialização, você acaba absorvendo, né, determinados comportamentos externos, né? No momento que você nasce, você já está submetido a esse processo de socialização. Quando sua mãe, seu pai lhe repreende por um determinado comportamento X que eles não gostaram, e em última instância eles estão lhe socializando, certo? Eles estão fazendo com que você se comporte de acordo com como futuramente a sociedade espera que você se comporte, certo? Então é isso, né? Nós temos aqui um conceito de processo formal e processo informal de socialização. O processo informal é a própria família, né? A religião, as igrejas, né? As amizades e tal. Todos esses são processos informais de socialização. E nós temos aqui processos formais, né? Nós temos a escola, né, que vai trabalhar o conhecimento científico, conhecimento tecnológico, né, o próprio direito, certo? São processos formais, certo? Vocês deem uma lida aqui nesses dois conceitos, tentem entender. Qualquer dúvida a gente vai tirar a dúvida de vocês no momento oportuno, certo? Eu botei duas questões aqui na nota de aula e eu gostaria que vocês respondessem essas duas questões, certo? Então me respondam essas duas questões de fixação, me respondam e aí a gente vai debatê-las, certo? No momento oportuno. Pessoal, é isso. A grosso modo, essa é a nossa aula, nossa primeira aula. Eu desejo boa sorte a vocês, desejo proveito, né? Nós estaremos um momento ao vivo aqui para trocar uma ideia, certo? Por enquanto eu mando esse vídeo para vocês, mas hoje mesmo nós teremos essa conversa ao vivo. Vamos só deliberar aqui para escolher o melhor momento que a gente possa fazer isso, certo? Pois é isso, um abraço, forte abraço, bom proveito e a gente continua nossos estudos, ok? Um abraço.